Aleluia. Podem sentar, queridos. Abra comigo 2 Crônicas. Só tem uma maneira do Senhor nos honrar e nos abençoar poderosamente, de se humilhar na sua presença. Não existe outra forma de ser honrado pelo Senhor, se não se humilhar para o Senhor. A Bíblia nos diz sobre 2 Crônicas 7, no versículo 11 ao 14. No versículo 11, assim que Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Duas casas ele fez: a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou na casa de Deus e na sua casa. O Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Diga graças a Deus. Abra comigo ainda Isaías capítulo 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Até aí. Senhor, aqui está a sua palavra. Ninguém prega ela se não for pelo seu Espírito. Te devolvemos nesta noite toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Te louvamos e bendizemos o seu nome, Pai. Pai, te adoramos. Aqui está a tua palavra que vem de frente às pessoas, e que os corações estejam aptos para receber esta palavra, porque quando recebemos esta palavra, o teu Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero te devolver, Senhor, aquilo que é teu, que sempre foi teu, o louvor e a adoração. O Senhor é o único que pode ser adorado, reverenciado neste lugar, porque o Senhor é Deus, Pai. Toda glória, tua presença, o seu Espírito encha o templo. Então levante do teu altar, e somos abençoados em nossos louvores. Toda glória em teu abraço, Senhor, tua presença
enche este lugar, oh, da glória. Tua doce presença somos o seu templo e te damos a reverência, Senhor. Então levante do teu altar e somos abençoados em nossos louvores. Toda a glória em teu abraço, toda a glória, tua doce presença, Senhor. Somos o seu templo e te devolvemos a reverência. Então levante do teu altar e somos honrados e abençoados em nossos louvores. Toda a glória enche este altar, Senhor. Toda a glória enche este lugar, oh, da glória. Tua presença, tua doce presença, somos o seu templo e te devolvemos a reverência, Senhor. Então levante do teu trono e somos abençoados e honrados em nossos louvores. Toda a glória em teu abraço, em teu abraço, Senhor. Tua presença enche este lugar. Te adoramos, Mestre. Amém. As palmas para o Senhor nesta noite. Amém. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, a casa de Deus e a sua casa. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Deus abençoou o templo e a casa dele particular. O Senhor apareceu de noite a Salomão e disse para Salomão: eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver mais chuva, ou ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, enviar a peste entre o meu povo. 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quantos acreditam que esta palavra é verdadeira e fiel para nós? Levante as mãos para os céus. Quantos acreditam que o Senhor vai sarar a nossa terra? Não sarou ainda não? Diga mais. Quantos acreditam que o Senhor vai sarar a sua terra poderosamente? Só para os fiéis. Lamento dizer, para os infiéis não terá promessa para ele.
somente para os fiéis. Deus nos chamou para que nós pudéssemos reverenciar o seu nome e reconhecer o seu nome. O Senhor não nos chamou para uma religião. O Senhor não nos chamou para estarmos aqui como religiosos, mas como os verdadeiros adoradores ao Pai, que o adorem em espírito e em verdade. A Bíblia diz que o Senhor procura tais que o adorem. O Senhor está em busca da terra dos fiéis que o adoram em espírito e em verdade. O Senhor não está atrás de pessoas que se fingem religiosas, que se fingem as boas. Ele escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Escolhe aqueles que não têm poder para colocar o seu poder. Nós temos que entender que o Senhor, Ele quer nos honrar. O Senhor quer nos abençoar. Mas nós temos que descer para Ele. O ato de se humilhar para Deus significa que o Senhor vai nos atender no que pedimos. A Bíblia diz que o rei Ezequias, abra comigo, se me falha a memória, Crônicas 19, 1 Crônicas 19, se não me falha a memória, 2 Crônicas 19, 2 Crônicas 19 é que ele vira o rosto para a parede e ora na presença do Senhor. 2 Crônica, sim? É o 2 Crônicas 19? Quantos encontraram? Colocou aí, irmã? 2 Crônicas 19. Então o 1 Crônicas, me ajude aí. Na hora que foge, ó. Peraí. Sim, 1 Crônica. Oh, da glória. 1 Crônicas 19. Fugiu. 1 Reis 19. Sim, vamos 1 Reis. 1 Reis 19, o 2 Reis 19, me ajude aí. Ezequias vira o rosto para a parede e ora. Acha aí, irmãos. Me ajuda aí, tem hora que some tudo. Não. O rei Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Está onde? Me ajuda aí. Não. Sou meio teimoso. Não. É 1 Reis, veja aí, 19. Tem hora que foge. Precisa tirar férias, né? 2 Reis 20. Agora acertou. Vamos lá? Eu sabia que estava em Reis, 2 Reis. Precisa tirar férias, viu, Paulo? Tu vai falar assim, pastor, mas o senhor sempre está viajando, meu irmão. Você não sabe o que é pregar e preparar para pregar. 2 Reis 19. Amém? E aconteceu que o rei Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco, entrou na casa do Senhor. Ele entrou aonde? Na casa dele? Na casa do Senhor, com roupa de pano de saco. Aleluia! Significa, se humilhou dentro do templo do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, os anciãos, os sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, aos quais disseram: assim diz Ezequias, este é dia de angústia, de vituperação, de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto, e não há força para os ter. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabi Zaque, a quem enviou o seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo, para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faz, pois, oração pelo resto que se acha. Agora abra comigo 2 Reis 20. E naqueles dias adoeceu Ezequias, o rei Ezequias, de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e diz: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo:
Ah, Senhor, ser servido de te lembrar que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos de vida, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Até aí, diga graças a Deus. As palmas para o Senhor. A Bíblia diz que esse homem, quando ele ora ao Senhor e vira o rosto para a parede e chora na presença do Senhor, no mesmo instante da oração, no mesmo segundo da oração, o Senhor fala para o profeta Isaías: volta lá e diz para o chefe do meu povo Ezequias, que eu lhe acrescento 15 anos de vida. Quando o homem submete à presença de Deus, se humilha para Deus, Deus honra. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Quando nós submetemos ao Senhor em espírito e em verdade, o Senhor tem prazer de honrar os teus filhos. Deus tem prazer de honrar os teus servos. E a oração que nós fazemos a Ele, no mesmo instante chega ao seu trono. Aleluia! Mas a resposta depende do que o Senhor quer fazer com cada um de nós. Dê as palmas para Ele fortemente. Diga aleluia! O Senhor está dizendo agora: se eu cerrar os céus, parar com a chuva na terra, e não houver chuva, e ordenar aos gafanhotos que consumam a sua terra, ou enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, diga para quem está lá, se, é um ato de condição, é uma condição. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, a Bíblia não fala para o povo que chama de nomes, não está dizendo pessoas que adoram outros deuses, não está falando pessoas que adoram deuses estranhos, está dizendo para aquele que chama somente o nome do Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, em primeiro lugar, chamar pelo nome único e exclusivo do Senhor, você vai quebrar todo tipo de idolatria contra a tua vida. Quando nós clamamos somente o nome do Senhor, nós estamos dizendo ao Senhor que só Ele pode, só Ele vai fazer por nós. E a Bíblia diz: se o meu povo, se meu povo quiser, se o meu povo achar conveniente e chamar pelo meu nome, o Senhor começará a nos atender às nossas orações. Tem orações que você pede ao Senhor hoje, demora anos para receber. Mas tem orações que você pede ao Senhor agora, com 10 minutos a resposta está na sua mesa. As palmas para o Senhor. Creia! Não seja incrédulo, seja crente. Incrédulo não pode estar aqui em cima comigo, incrédulo não pode estar embaixo comigo. Deus chamou cada um de nós para acreditar nas promessas, para vivermos as promessas. As pessoas que duvidam da promessa do Senhor, porque não são crentes fiéis. Os crentes fiéis creem na promessa e vivem a promessa que Deus fez a elas. Diga aleluia! As palmas para Ele. Creia! Por que eu falei isso agora? Porque eu senti um peso de incredulidade agora. Será? Coisa que eu tenho pavor de crente que fala: será? Será que Deus vai fazer? Não acredito. Você não acredita naquele que te chamou das trevas para a luz? Você não acredita naquele que tem promessa para a tua vida, ainda que você está passando a luta que for, você não crê nele? Porque Deus vai provar você na dificuldade, não na bonança, não nas coisas fáceis.
Ele vai saber se você é dele quando ele esfregar a sua cara no chão. Desculpa a expressão. Ele vai saber se você é dele quando ele passar a tua cara e ralar no chão, para ver o que você fala dele. Aí você pensa, não Senhor, o Senhor continua sendo meu Deus. Está aprovado, está aprovado, está aprovado. Se esfregar sua cara no chão e dizer, Senhor, eu te abandono, então está rejeitado para sempre. As palmas para ele. Deus está esfregando a cara das nações em terra. Todas as nações, sem exceção. O lugar mais difícil de pregar o evangelho chama-se Europa. Deus ralou a cara do europeu no chão. Morreu gente, centenas, milhares de pessoas. A praga ele permitiu. Quem entrou foi o diabo, mas ele deu a permissão. E está dando permissão. Porque eu imaginava que uma praga dessa nas nações, as pessoas pelo menos tomariam uma posição. E eu vi o contrário disso. Estou vendo as pessoas afastadas da igreja. Estou vendo as pessoas, eu achei que era só Teoflotone, mas em todos os lugares que eu pergunto, os pastores falam, esvaziou as igrejas. Eu fui em Belo Horizonte, o pastor em Belo Horizonte falou comigo, esvaziou a igreja. O povo disse a chegar a Deus, afastaram de Deus. E ele disse, ele permite a praga vir nas casas. Ele permite as pragas vir nas nações. E com tudo que ele permitiu acontecer para sacudir os quatro cantos da terra que ele prometeu que faria e fez, está fazendo, para que o povo não confie no seu dinheiro, não confie na sua posição, mas que confie somente no Senhor seu Deus de todo o seu coração. As palmas para ele. Se o meu povo, se eles quiserem e chamarem pelo meu nome, invocarem o meu nome e se humilharem para mim. Segundo ponto, o primeiro é clamar pelo nome do Senhor. Fala em voz alta para quem está lá assim, chamar o nome do Senhor, invocar o nome do Senhor. Abra comigo Jeremias 32. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisa. Versículo 33, 3. E também tem 32, 29, 12. Abre comigo. Jeremias mesmo? Sim. Jeremias 29, 12. Então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. Versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarde com todo o vosso coração. Versículo 14. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações. De todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos transportei. As palmas para o Senhor. Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. As palmas para o Senhor. Diga glória. Glória. Se o meu povo que chama pelo meu nome, em primeiro lugar. Segundo, se humilhar. O que significa se humilhar para o Senhor? Reconhecer a sua grandeza, que você não é nada sem Ele. Se humilhar para o Senhor significa colocar nossa boca no pó e arrepender dos nossos pecados diante dEle. Se arrepender das nossas transgressões diante dEle. E de reconhecê-lo que só Ele é santo, santo, santo. E quando fazemos isso, o Senhor se agrada. Quando nós nos humilhamos para o Senhor e buscamos a sua gloriosa face, o Senhor atende. A Bíblia diz então, o povo que chama pelo nome do Senhor é a primeira condição, a segunda se humilhar para Ele, a terceira
orar ao Senhor. Orar a Deus não é fácil. Para entrar na presença do Senhor em oração é difícil. Tem que ter concentração no Senhor. Tem que ter tempo para o Senhor. Tem que ter renúncia da carne para o Senhor. E se humilhar e orar. Terceiro ponto, orar a Deus. Diga, orar a Deus. Jesus estava no monte, e ali no monte, ele orando, ele falou com os discípulos assim: olha, vocês devem orar comigo e vigiai, para não entrar em tentação. No Monte das Oliveiras. Vocês têm que estar orando comigo a noite toda, vamos orar juntos. Quando Jesus está orando e vira para o lado, estão todos dormindo. Completamente os discípulos todos estavam dormindo. E Jesus acordou eles e falou assim: vocês não podem vigiar comigo nem um minuto. Vamos orar. E quando o Senhor olhou novamente, eles estavam dormindo. Estavam sobrecarregados. Porque o ministério faz isso com a gente, fica sobrecarregado. Sente o peso. Eles estavam cansados. E não oraram um minuto com Jesus. E a Bíblia fala que quando Jesus orava, saía dele gotas de sangue. No Monte das Oliveiras. Aflição ao qual ele sabia o que iria passar. Como homem, 100% homem, 100% Deus. Ele sabia o que ia passar. E a Bíblia fala que ele orou a noite toda. Jacó orou a noite toda, salvou o seu povo. A oração, ela move o braço de Deus ao nosso favor. O homem e uma mulher que sabe orar, muda o braço do Deus Todo-Poderoso ao seu favor. As palmas para o Senhor. Então levante. A Bíblia diz que Deus falou para Moisés: vou acabar com o povo que eu criei. Vou matar todos do deserto de 20 anos para cima. A Bíblia diz que que Moisés falou: Senhor, se o Senhor fizer isso, risca o meu nome do livro da vida. Rapaz, o cara tem que ter moral para falar isso com Deus, é ou não é? Tinha que ter vida com Deus para falar isso. Ó Senhor, se o Senhor matar o povo que o Senhor me deu para tomar conta, então o Senhor me mata também e tira o meu nome do livro da vida. Senhor e Moisés, calma, calma Moisés, se aquieta Moisés, ei, os anjos vão com você, a minha presença não, mas os anjos vão com vocês. Não tenha medo, Moisés, eu não vou matar o povo mais. Moisés soube orar, porque a oração de Moisés mudou o braço do Deus Todo-Poderoso, da morte para a vida. As palmas para o Senhor. Então levante. Orar, agora buscar a minha face. Qual a diferença de você buscar a face do Senhor para orar? Existe uma diferença. Dá uma olhadinha para o irmão, ver se está concentrado. Olha para a irmã se está concentrada. Se estiver dormindo, você dá um beliscão nela. Nele. Acorde-o. Aleluia. No meu ministério ninguém dorme aqui, que eu não deixo. Dá uma sacudida, irmão. Desperta aí. Desperta tu que dormes. Acorda. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face. Buscar a face do Senhor é entrar em outra dimensão de oração. Essa é difícil. Essa é quase impossível. Não é o lugar santo, é no lugar santíssimo. Não é no pátio, não é no lugar santo, é no lugar santíssimo. Buscar a face do Senhor significa uma intimidade tão profunda, maior do que você tem com a sua esposa. É tão profunda buscar a face do Senhor, que quando você entra no lugar santíssimo com Ele, você não quer mais ninguém além dEle. É uma comunhão mais profunda, mais íntima. A Bíblia diz: buscar a minha face significa uma oração no nível profundo. Horas e horas você dedica ao Senhor nesta oração. Então você não consegue mais falar com o Senhor na oração, você consegue falar e ouvir o Senhor falar com você.
é uma profundidade mais profunda e íntima entre você e Ele. O seu pensamento já é o pensamento dele, o pensamento dele é o seu pensamento ao mesmo tempo. Você só quer adorá-lo e mais nada. Então, em Crônica está dizendo: se o meu povo chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e agora buscar a minha face na profundidade da oração, e se converter dos seus maus caminhos, que significa uma ação: eu não quero mais o mau caminho, eu quero buscar os caminhos retos, eu não quero mais iniquidades, eu quero a santidade no Senhor, eu quero adorar o Senhor, embora que todos nós somos um lixo. Não vem com essa historinha que você é melhor que ninguém, não. Todos nós aqui somos fracos. É Deus que nos coloca em pé. Porque se Deus não tivesse me segurando, já tinha descido a sepultura há muito e muito tempo. Nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor. As palmas para Ele. Diga aleluia. Eu procuro ser 100% santo, mas sou tão falho. Sou tão errado, irmão, às vezes. Mas eu procuro Ele. Porque se eu não procurasse Ele, eu não estaria mais em santidade com Ele. Não estaria mais buscando Ele com todas as falhas. A Bíblia fala: orar e buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos. Olha o que a palavra de Deus diz: então. Quem sabe português aí me ajuda. O que significa então? Depois disso, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e poderei sarar a sua terra. 3 coisas aqui que nós temos que entender no Espírito Santo. Primeira é o Senhor nos ouvir do céu. Diga maravilha. Porque o Senhor fala que Ele não ouve pecadores que estão na prática, que ama a prática do pecado. Deus ouve os servos do Senhor. Servos que o buscam, Ele ouve. A Bíblia fala: ouvirei dos céus. Segundo, vou perdoar vocês os seus pecados. Terceiro, vou sarar a sua terra. Irmão, você sabe o que é sarar a sua terra? Nenhuma praga chegará à nossa tenda, nenhuma praga chegará à sua tenda, nenhuma praga chegará à minha tenda. As palmas para o Senhor. Nenhuma. Para isso você tem que buscá-lo em espírito e em verdade, com toda a sua alma, com todo o seu pensamento. O Senhor, o que Ele quer de nós? Obediência. O que o Senhor quer de mim? Obediência. O que o Senhor quer de você? Obediência. Se você submeter a Ele, eu prometo a vocês, segundo a palavra de Deus, Deus vai honrar vocês. E eu quero dizer outra coisa para você: o Senhor vai envergonhar os seus adversários. Irmãos, olha quantas bocas fala de mim, o Senhor me mostra. Dentro da igreja, fora da igreja, pessoas falam mal de mim. É só orar e perdoá-los. Quanto mais falar da gente, mais unção Deus derrama. Eu fiquei já pensando assim: tantas pessoas que falam da gente, se a gente fosse escutar, a gente morria antes do tempo, irmão. Deus não deixa a gente escutar, tampa o nosso ouvido. Embora que o Senhor revela para a gente, mostra línguas e mais línguas contra a igreja. Diz que aqui é a igreja dos milionários. Fala amém, irmão, aleluia, eu sou mesmo. Fala, eu sou. Você não é não? Aí tem uma irmã, esse dia falou comigo: pastor, eu não tenho nada. Eu falei: pelo amor de Deus, meu, não fala isso. Você não tem perna não? Tenho. Você não tem 2 braços? Tem. Então você não falou que não tem nada? Nós temos que parar com esse negócio de profetizar desgraça para a vida da gente, sim ou não? De profetizar só coisa ruim. Eu sou filho do Deus Altíssimo, o dono do ouro e da prata. Ele é o meu rei, Senhor. As palmas para o Senhor. Ah, eu não tenho nada. Você não tem nada? Não tem pernas? Não tem braços? Não tem cabelo? Não tenho nada. Não tem 2 olhos? Não tem nada. Diga: você tem tudo no Senhor. Amém? O Senhor nos ensina que nós somos tudo nele. Ele é tudo para nós. E quando Ele é tudo para nós, Ele quebra a religiosidade e abre as portas para cada um de nós. Esta é a sua noite do Senhor te perdoar, te abençoar e restaurar a tua vida. Aleluia. As palmas para o Senhor.
Eu fico vendo assim, como Deus pegou o Saulo de Tarso, que é o mesmo Paulo, como Deus pegou aquele homem e trabalhou com ele. O cara matava crente, meu irmão. O cara perseguia crentes. O cara levava crente para sofrimento no chicote, batia para zombar e rir dos crentes. Aí um belo dia, ele está a caminho de Damasco. Devia estar montado no cavalo ou no camelo, não sei, eu acho que era um cavalo. Ele viu uma luz resplandecente que cegou as suas vistas. E caiu ali. E ouviu uma voz, só ele ouviu. Uma voz que falou assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele, quem é, Senhor? Quem é? Eu sou Jesus a quem você persegue. Aquele matador, aquele que batia em crente, aquele que buscava arrebentar com tudo que era santo de Deus, confiando na sua religião e não acreditando em Jesus, passou a ser o Paulo de Jesus, o Saulo de Jesus. O perseguidor agora está sendo perseguido. Aquele que perseguia a igreja está sendo perseguido agora por amor a Cristo. E ele fala: eu sou prisioneiro de Cristo. As palmas para o Senhor. Como pode um apóstolo falar: eu sou prisioneiro de Cristo, sendo livre? É porque ele teve um encontro verdadeiro com Jesus quando ficou cego. No resplendor da glória de Deus, ele não pôde enxergar, só a luz o cegou completamente. 3 dias. Aí o Senhor deu orientação para ele: vai na casa de... Não, Judas não. Ananias. Sim, vai lá, Ananias, na casa dele, a rua direita, não sei aonde, pega a esquerda, direita, e chega lá, e ele vai saber que vai falar com você, porque eu já orientei pelo Espírito que vai falar com você. E ali fala: agora você vai passar a enxergar e vai servir Jesus o Nazareno. E no mesmo instante passou a enxergar, a ver, e transformou-se no perseguidor, no perseguido agora. E um homem cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus. Diga amém. As palmas do Senhor. Anima-te. Anima-te. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar. Irmãos, nós não sabemos o que é humilhar para Deus. Tempo atrás nós estávamos numa cidade aí pregando, o pastor Carlos estava comigo, o Giovanni, mais umas 3 ou 4 obreiros, o João também, uns 3 ou 4 obreiros comigo. E a igreja, todo mundo vestido pano de saco. Eu falei: o que esse cara está vestido de pano de saco aqui, Jesus? E aí caiu fogo na igreja, o Espírito Santo tocou em todos, não ficou um homem de pé, todos receberam uma unção tremenda. E o pastor chorando, as pessoas recebendo unção, né, pastor Carlos? E aquela bênção tal. Aí passaram uma semana, o pastor me procurou. Parece que eu fui enviado para lá para levantar o inferno dentro da igreja. Mexeu com as trevas. Aí o pastor me chamou no canto e falou: pastor, você lembra aqueles camaradas vestidos tudo de pano de saco? Aqueles tantos de jovens vestidos de pano de saco? Falei: sim. A maioria levantou contra mim para tirar da igreja. Porque a unção que Jesus derramou foi para desmascarar os demônios que estavam ocultos contra a vida do pastor na igreja. Aí passou uma semana, os bichos ficaram tudo arrepiados e começaram a manifestar quem eles eram para o pastor. E o pastor enxergou a divisão e repreendeu, e ainda saiu um bocado de gente na igreja. Eles estavam vestindo roupa de saco por fora, não por dentro. Por isso que eu prefiro não ter roupa de saco e ser humilde por dentro com o Senhor, do que ter falsa humildade por fora no Senhor. Tem gente, irmão, que não está engolindo um mosquito, mas engole um camelo. Tem gente que não engole um camelo, mas está engolindo. É isso mesmo, irmão? Não, me ajuda aí, é o contrário. Me ajuda aí. Volta, repete, me ajuda aí. Não, entendi. Coa um mosquito e engole um camelo. Eu falei o contrário, desculpa. Não aceita engolir um mosquito, mas o camelo entra para a goela abaixo.
Está cheio de gente assim, usando a hipocrisia, usando as coisas, se dizendo santo e não são. Porque Deus conhece a profundidade do coração. Não podemos julgar as pessoas pela aparência, mas pelo que está dentro. Só Deus sabe e conhece. As palmas para o Senhor. Pastor Benihim, há anos atrás, ele estava com o primeiro sermão para pregar. Ele era gago, completamente gago. Ele falou: Senhor, como é que eu vou pregar o seu evangelho se eu sou gago? Como eu posso pregar o seu evangelho? O Senhor me chamou, eu sei que o Senhor me chamou, mas como é que eu vou pregar? Eu gaguejo. Aí ele fez o primeiro sermão. Aí os seus pais foram assistir a pregação dele. Ele falou: agora que eu vou gaguejar mesmo, Senhor. Meus pais estão aqui, vão assistir a minha pregação, primeira pregação, então eu vou estar gaguejando, pior ainda. O Espírito Santo falou assim: vá e pregue o evangelho. Aí naquela noite ele começou a pregar o evangelho, e a gaguez dele foi embora. Deus o curou completamente, libertou ele, a garganta dele, e passou a pregar o evangelho. Aí os seus pais, no final do culto, falaram assim: eu quero Jesus que você serve, porque você era um filho gago e você pregou perfeitamente sem gaguejar. Eu quero aceitar o Jesus que você serve, Beni. As palmas para o Senhor. É assim que Deus faz. Ele pega os que não são para confundir os que são. E aí ele falou: Senhor, aqui está o nada para ti. Usa este nada aqui. Uma das cruzadas dele agora, poucos anos atrás, foi na Índia. 5 milhões de pessoas. Repete comigo: 5 milhões. Entra no YouTube, vê Benihim 2005 Índia. 5 milhões de almas. E curas, e curas, e curas, e milagres. Aí ele falou: Senhor, para quem era gago, eu fui longe, ó. Assim o Senhor quer usar você também. Esforça-te, tem bom ânimo, o Senhor te levantará. Não temas. As palmas para Ele. Aleluia! E quanto mais frágil você for, mais o Senhor usa. Quanto mais você sentir que não é nada, o Senhor adora pessoas que eu não posso, Senhor, não sei. Moisés, sou gago também, Senhor. Como é que eu vou falar para Moisés? Não preocupa não, meu filho, eu vou levantar o seu irmão para ir com você, Arão. Fica tranquilo. Porque quando eu tenho um projeto na vida de alguém, até se morrer eu ressuscito. O justo cairá 7 vezes, mas não ficará prostrado. O Senhor o levantará. Até 7 vezes poderemos cair, o Senhor nos levantará. Deus está conosco. Diga assim: Emanuel, Deus conosco. Agora, para quem não usar, para quem não se arrepender, não tem bênçãos. Se não houver o arrependimento, se não clamar o nome do Senhor de verdade, e não se humilhar para Ele, não orar a Ele, não buscar a sua face, e não se converter dos maus caminhos, então o Senhor não nos ouvirá do céu, não perdoará os nossos pecados, e não vai sarar a nossa terra. É o contrário. Mas se fizermos ao contrário, Ele vai sarar a nossa terra, vai nos libertar e nos restaurar, e vai abençoar as nações por inteiro. As palmas ao Senhor. O Espírito Santo está falando agora comigo aqui, agora, claramente agora, que virá um grande avivamento para as nações. Grande avivamento para as nações começará, diz o Senhor. As palmas para Ele. Se você crê ou não, vai acontecer. Aleluia! Haverá um grande avivamento nas nações de agora em diante. O Senhor vai quebrantar corações a partir de agora fortemente. Trará arrependimento. Porque é impossível a nação ser abençoada se não se arrepender nos pés de Jesus. Na Colômbia, onde veio o G12 na época, Bolívia, Colômbia. Hoje o maior centro de avivamento começou na Colômbia.
grandes homens de Deus, pastor Ricardo, grande homem de Deus, homens que Deus tem levantado, não é seu pai não, mas vai ser, amém? Deus tem levantado homens para sacudir as nações. Na Venezuela já tem um que eu já acompanhei o trabalho dele, está sendo sacudindo a Venezuela através e lá quando o povo mais passa necessidade, mais o evangelho penetra. O povo tem se arrependido da presença de Deus. Toda a América do Sul, Bolívia, Equador, o Chile, Deus está fazendo coisas grandes. O mover do Espírito Santo nas nações tem começado. E vai começar fortemente um grande avivamento em todas as nações. Creiam. As palmas para o Senhor. Tome posse. Aquilo que parecia o final para nós está sendo o começo. Eu recordo esse ministério quando nós começamos. Eu falei, Senhor, agora acabou minha vida, acabou o ministério. E aí eu até desanimei, falei, não quero, eu vou ficar no último banco das igrejas, não quero ser mais pastor, mexer com isso, Senhor, não, me perdoa, não quero mais ser obreiro. O Espírito Santo falou, está começando o seu ministério. Mas como, Senhor? Quem era pastor da igreja na época foram embora, largaram na nossa mão e foram embora. Como é que eu vou administrar isso? Não sei. Não sei nem pregar. Como vai ser? Aí o Espírito Santo falou assim, você prega na quarta e coloca uma fita cassete na sexta. Aí você coloca na televisão, videocassete para assistir. Sexta-feira o culto, você não tem palavra, então eu vou te usar na quarta só, né? Falei, Senhor, e domingo? Domingo você se vira. Eu vou te usar no domingo. Aí eu só abri um versículo da Bíblia, só operação de maravilhas. O Senhor falou assim, só abre a boca que eu encho. Só abre a boca e eu opero. E aí na quarta-feira eu pregava, na sexta algumas pessoas ajudavam, outra era fita cassete passando pregações. Domingo de manhã usava sempre alguém para pregar, e domingo à noite estava pregando. Até que eu falei, Senhor, eu preciso do dom para ensinar a palavra. Eu não tenho, eu preciso. O Senhor tem dado e capacitado nós para ensinar a igreja. Porque o que segura a crente da igreja não é sinais e maravilhas e curas não, irmão. O que segura a crente na igreja chama-se Bíblia Sagrada. É isso que segura os crentes fiéis aqui, que não saem daqui, que estão firmes aqui. É a palavra do Deus Altíssimo. As palmas para o Senhor. Diga glória! Eu até perguntei ao Senhor, esse aqui é um pronto-socorro espiritual, que só vai, gente vai embora, vai curado, vai embora, liberto, vai embora. O que está acontecendo, Senhor? Ele falou, calma, vou mudar o seu ministério. Vou mudar todas as coisas do ministério, vou usar mais na palavra agora. Onde fala, pastor, vai ter saudade daquele tempo, mas aquele tempo era aquela necessidade para a igreja. Hoje é outra. Amém, queridos? A libertação sempre vai ser necessária, mas não de certa forma como Deus usava. As pessoas ficam assustadas, irmão. Quando Deus opera sinais e provas, as pessoas ficam assustadas. Alguém vomitar o tumor aqui agora, ficam assustados, no lugar de voltar para a igreja nunca mais voltam. Isso é sério que eu estou dizendo. Quer ver uma coisa, manifestar alguém, corre todo mundo. Fica com medo, não, misericórdia. Até o obreiro está correndo, meu Deus, eu vou embora. Capeta manifesta, até o obreiro fala, não, pastor, eu vou embora, cheguei, só manifesta capeta, que negócio. Fica com medo, Tem pastores que não gostam nem ver o capeta manifestar, quer correr, sim, é sério. Mas é a realidade. É um ministério espinhoso, ninguém quer. Mas se Deus nos deu o dom, diga amém. Faz a forma que o Senhor quer, amém. Vamos orar? Eu estou achando muito assim, amém. Vamos orar?